Então vamos lá. Nessa primeira opção, marca aqui que aceita os termos de licença, né, e pode clicar em avançar para que ele passe então para verificação de regras aqui a partir dessa instalação. Então ele vai analisar se o seu computador está compatível aí com essa versão, se ele tem, né, as requisições necessárias para a instalação da versão. Ele vai demorar um pouquinho aqui porque ele vai verificar, né, o que precisa e tudo. Então já eu retomo aqui quando ele tiver analisado essa primeira etapa. Até foi rápido aqui, ó. Ele vai marcar por padrão, tá joia, todos os recursos aqui para que você possa instalar. Ele só não marca esse local DB. Se você quiser marcar também pode marcar. Eu vou deixar padrão, vou deixar dessa forma aqui que ele já estipulou, né? Vou clicar aqui para poder avançar. Ele vai passar então para a próxima etapa aqui, onde ele vai selecionar aí as regras, né, para a instalação desses recursos. Perfeito. Aqui então ele vai fazer uma configuração da instância, tá joia? Eu vou deixar a instância como SQL Express mesmo, mas eu poderia colocar qualquer outro nome aqui. Essa instância vai ser o nome do meu servidor de banco de dados. Quando eu for fazer a conexão aí, a comunicação com o C#, né, com o nosso ASP ali, na configuração da conexão, é justamente esse nome de instância em que eu vou passar, tá joia? Se você quiser mudar, pode mudar. Eu aconselho deixar aqui o padrão mesmo. Vou clicar uma vez em avançar, ele vai passar aqui para as opções agora de configuração do servidor, onde vai possibilitar a gente também criar um usuário, né? Como eu falei, se você não quiser criar um usuário, você pode utilizar a sua autenticação do Windows mesmo, mas eu aconselho vocês fazerem aqui um usuário, porque por questão de segurança você pode, né, trabalhar isso aí posteriormente. Avança aqui, pode deixar os mecanismos, né, de forma automatizada, e agora aqui ele vai nos dar a opção então de trabalhar os usuários. Aqui ele vai estar em modo de autenticação do Windows. Se você avançar, ele fica então só com a autenticação do seu usuário do Windows. Se você quiser em modo misto, aí você pode criar uma senha aqui justamente para o seu usuário padrão. Depois tem como fazer outros usuários também. O usuário padrão do SQL ele não aparece aqui, mas ele é um usuário chamado SA, tá joia? Que é o administrador. Eu vou colocar aqui uma senha 123, somente para a gente poder testar mesmo. Então, essa senha não esqueçam ela. Coloquem uma senha simples, porque se nós formos utilizar o usuário, né, de administrador, esse usuário que nós estamos gerando aqui, você vai precisar da senha. Se você for utilizar o usuário do Windows, não vai ter essa necessidade. Vou clicar em avançar, meu usuário ele vai ser então gerado, instalar e configurar, avançar, e aí é só aguardar que vai demorar um pouquinho. Então aqui concluído, ó, vamos fazer o seguinte, ele instalou todos os serviços, né? Vou clicar em fechar e vou abrir aqui a instalação desse SQL Server. Então tá aqui SQL Server 2014, você vai procurar por Magnamente Studio. Vai clicar, né? Ele vai carregar aqui e assim que ele carregar nós vamos fazer o acesso. Vou explicar para vocês aqui já de início o acesso através da autenticação do Windows e o acesso através da autenticação do usuário que nós criamos. Então vai ser bem simples aqui, né? Ele já vai dar essas opções ali ao inicializar o SQL Server. Ele vai aparecer aqui, ó, os métodos e as formas de autenticação. Percebam aqui que a autenticação do Windows ou a autenticação do SQL Server, que aí vai utilizar o logon, sempre vai ser SA e a senha vai ser a senha que você colocou na instalação. No meu caso foi 123. SA é o administrador, né, do usuário administrador do SQL Server. No nome do servidor aqui, é só você clicar aqui em procurar mais e aí aqui vai ter as opções do mecanismo de banco de dados, ó, e geralmente o nome do servidor é o nome do computador / SQL Express. SQL Express foi aquela instância que nós deixamos por padrão, né, na instalação. Eu até falei para vocês que depois seria associação ao nosso banco de dados lá na hora de criar a conexão. Vocês vão ver na próxima aula isso aí. Então aqui dentro de SQL Express ele colocou o nome, antes, né, de SQL Express ele colocou o nome do meu computador. Então pode acontecer isso no de vocês, né? Aqui dentro de configurações avançadas do sistema você vai ter as opções do nome do computador. E o nome do meu computador é Hugo_PC. Então foi aquilo que ele fez. Foi juntar o nome do computador com aquela instância que nós deixamos lá. Então vou deixar ela aqui, ó. Essa vai ser a minha instância. A autenticação eu posso fazer com Windows ou com o usuário ali SA. Vou fazer com Windows primeiro. Clica aqui em conectar
e ele tem que abrir aqui o ambiente de banco de dados. Perfeito. A autenticação funcionando aí, né, corretamente, e o nosso banco de dados agora, o nosso servidor, já está iniciado.